Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom, todo tempo Ele é bom. Você pode se colocar em pé um pouquinho mais? O pastor Claudinho falou sobre tempo de oração e antes dele falar isso eu estava aqui tocando. O Espírito Santo falou comigo. Eu queria que nós tivéssemos 3, 4 minutinhos aí orando em línguas, orando no Espírito, amém? Puder baixar um pouco as luzes, para a gente já poder criar um ambiente. O meu tecladista, daqui a pouco já volta aqui para criar um ambiente para nós. Mas já começa aí no seu lugar. Não é orar baixinho não, viu, irmão? Não é orar em pensamento, não. É em línguas. Começa a orar em línguas. Erga sua voz, não tenha vergonha de quem está do seu lado. É uma oração onde vai fortificar você mesmo. Onde vai deixar você sensível para aquilo que será ministrado aqui esta noite. E por aquilo que o Senhor há de fazer esta noite. O controle é dele, irmãos. O controle é do Senhor. Tudo é por causa de Jesus. Tudo é por causa do nome dele. Nunca foi por mim, por você. Sempre é por ele. Tudo é dele. A honra é dele. A glória é dele. O poder é dele. Tudo é dele. Erga a sua voz agora. Louve ao Senhor em outras línguas. Em outras línguas. Rique baba baba chore andere mana masokore kamara machere cantas re bana mala 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 chore beira masore cantre batore malas e ala mara machera la la oh shuriere mana masore la 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 rie mana mache mama sore kera mama shore la la re ala la baba ba she ri alire mina masobla krobi androne ma she kere mama so ri mama machayas ri ke mama so kere mama suriandre malas ri ke mama ke bala macho bala malayas era ma ke gegere a shore la la re amana macho ri mama sore kandana manayas ri amana make shekera maso bala bala ore na mache oh ri mama 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 so. O Senhor quer manifestar cura esta noite na sua vida. Talvez você não saiba o que você está falando, mas o Espírito discerne todas as coisas. O Espírito está discernindo todas as palavras que a sua mente não entende, mas está gerando cura na sua vida, cura na vida da sua família, cura na vida de pessoas. Re amala oh re mama masu rike mama show mana mais re mama mama maso hey kere mache cantara manayas rike kama bore mashaba la masse que ra balayas oh baba sheka la mala masse rike kala para balayas rekakali maso bala bashe ke bala baso riere baba baba sherere ria malas rie baba she krekamana masho rietore masuriana las oh re bala mashuri kantene maso. Hallelujah. Roma mama sore country mana macho mama se shiri andanais brama machore country masuri andre matore candoro oh era la la la. Erga a sua voz, irmão. Erga a sua voz, igreja.
erga sua voz, cantas. Aleluia. Oh, maramalaias, remamachore andaçu. Aleluia. Cura na alma. Cura na alma. Depressão indo embora. Crises de ansiedade sendo desfeitas em nome de Jesus. Aleluia. Oh, corações sendo quebrantados, corações sendo quebrantados esta noite, corações sendo quebrantados aqui na sua casa, corações sendo quebrantados aqui na sua família, corações sendo quebrantados, aleluia, se rendendo ao nome de Jesus, se rendendo ao nome de Jesus, se rendendo à grandeza do nosso Deus, se rendendo à majestade do nosso Deus, porque a glória é dele, o poder é dele, a honra é dele. Todo orgulho sendo quebrado em nome de Jesus. O orgulho da falta do perdão, o orgulho de reconhecer que está errado, coragem para se posicionar em Cristo, coragem para tomar decisões, coragem para se impor perante Satanás, coragem para se impor diante das circunstâncias e das pressões, coragem em crer, ousadia, ousadia, aleluia. Cura divina, cura instantânea, cura no corpo, cura na alma, todo problema, porque nós cremos na palavra, nós cremos na palavra, e o que está escrito na palavra é a verdade, nós ficamos com a palavra, não importa os problemas, não importam as circunstâncias, nós ficamos com a palavra, porque ela é a verdade. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Refrigério. Refrigério. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Você tem liberdade nesse lugar. Você tem liberdade nas nossas vidas, nos nossos corações. Estamos sensíveis ao Pai. Sensíveis à nota que você subir no nosso coração. Sensíveis às manifestações, Pai. Estamos sensíveis, ó Pai. Toda vergonha já caiu por terra em nome de Jesus. Espírito de ousadia, pronto para manifestar, ó Pai, para agir no impulso do Teu Espírito, Pai,
para obedecer às tuas direções. Aleluia, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O Senhor é bom. Todo o tempo Ele é bom. Amém. Amém. Bom, o tema da ministração de hoje é a graça de Deus. Eu já vou dar continuidade aqui, aquilo que o pastor Claudinho já estava finalizando aqui. Eu já falei, meu Deus, ele vai pregar o que eu vou pregar. Nós vamos falar sobre a graça. Vamos entender um pouquinho sobre a graça. Então vamos ler um texto. Eu não passei, acabei não passando os versículos, mas se puder colocar aí para mim, na versão Almeida, revista atualizada, por gentileza. Efésios capítulo 2, versículo 8. Texto bem conhecido, que diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Você foi salvo pela graça. Não tem esforço teu aí, irmão, nem meu. Não existe esforço humano para garantir a salvação. A salvação foi pela graça e de graça. Pela graça sois salvos, mas só alcança a graça, só alcança a salvação pela graça, mediante uma coisa extremamente importante, que o versículo já responde: mediante a fé. Se você crê, a graça se manifesta na sua vida, e a salvação te alcança. Pela graça sois salvos. Quando Paulo está falando aqui pela graça sois salvos, ele não está falando para crentes apenas, porque em João 3,16 diz: porque Deus amou o quê? O mundo. Não foram os cristãos, não foi os judeus, o povo de Israel, os da casa de Israel, não, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, ou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer, tenha a vida eterna. O mundo foi salvo. Eu vou repetir, talvez você não tenha entendido. O mundo foi salvo. Ah, não é só aquele que crê? O mundo foi salvo, mas aqueles que creem entram na salvação. Aqueles que creem entram no reino. Aqueles que creem vão para o céu. O mundo, aqueles que não creem, estão rejeitando a obra redentora de Cristo. Mas Deus amou o mundo de tal maneira. É por isso que diz: é pela graça que sois salvos, mediante a fé. É só por fé. Quando eu creio na obra de Jesus, quando eu creio na morte de Cristo, quando eu creio em tudo aquilo que Ele fez por mim e por você, eu alcanço salvação, porque a obra não é minha, a obra não é sua, a obra é dEle. E Ele vai continuando, Ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Coloca lá o 9, por gentileza. Não vem de obras. Por que não vem de obras? Para que ninguém se glorie. Não, pastor, mas é o meu esforço, né? É que eu sou tão obediente. Ah, eu sou um crente obediente. Ah, como eu obedeço a palavra. Todo domingo eu estou na igreja. Culto de oração, eu estou lá. Ensino bíblico, eu estou lá. As escolas, eu faço todas. Eu sou um excelente marido, uma excelente esposa. Eu sou um excelente pai. Eu sou um excelente funcionário. Eu trabalho, tudo que o pastor pede, tintim por tintim, eu faço. Ó, a glória, hein? É o novo Jesus. Falta só morrer na cruz. Bendito seja você, louvado seja você. Para que Jesus então? Se é por tuas obras, por que Jesus precisou morrer na cruz então? Tem gente que se gloria na própria obediência, achando que por muito obedecer vai alcançar a salvação.
A tua obediência, meu irmão, não vai fazer com que você seja salvo, porque é pela graça, não é pelas obras. Pela graça sois salvos mediante algo específico, fé. Irmãos, nós estamos vivendo agora numa nova aliança, no período da graça, no tempo da graça. E estar nesse tempo da graça tira totalmente o controle do homem. Porque na antiga aliança, na lei, o controle estava nas mãos do homem, porque a lei dizia, você tem que fazer assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer desse jeito, porque se você não fizer assim, 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 você estará em pecado. Então a lei apontava o pecado do homem. O homem não sabia, Paulo diz em Romanos, eu não sabia o que era pecado se a lei não me apontasse que isso era pecado. Eu não saberia que eu era um pecador se a lei não me dissesse que eu sou um pecador. A lei apontava os meus erros, a lei aponta os meus pecados, a lei aponta tudo que eu faço de errado. É por isso que quando os profetas liam as leis, o povo chorava, o povo se entristecia, porque a lei mostrava para eles a realidade que eles estavam, uma realidade podre, longe do Senhor. Então eles tinham que fazer algo, o quê? Obedecer a lei. Porque se não obedecesse a lei, tinha consequências. Então a lei mostrava o pecado do homem. Então o controle estava nas mãos do homem. Olha, a lei diz isso, então eu tenho que fazer, porque se eu não fizer. Agora, no tempo da graça, o controle saiu das suas mãos. Agora não é o que você fazer que vai te garantir salvação, que vai manter você na salvação, que vai manter você no caminho. Não é o que você tanto faz, não é a sua obediência que vai fazer, é a sua fé na palavra. É mediante a fé. Não é das obras. Cadê o texto aí? Deixa aí. Não de obras, para que você, para que eu, para que nós não nos gloriemos. Pai, mas eu mereço o céu, eu mereço estar aí, eu te obedeci, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o Senhor está falando, você não merece nada, você não entendeu ainda. O homem não merecia nada, mesmo assim Ele enviou Jesus para morrer por mim e por você. E por causa da morte e ressurreição, do sacrifício de Jesus, pudéssemos entrar no descanso, na salvação, ser salvos. Isso é mérito dele, não meu, não seu. Eu e você não temos mérito nenhum sobre isso. O mérito é dele. Fala assim, o mérito é de Jesus. Sempre dele, irmãos. Não é das obras, para que ninguém se glorie. Agora olha o 10. Pois somos o quê? Feitura dele, ou feitura de Cristo. Criados aonde? Você foi criado aonde? Em Cristo. Depois que Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que nós fomos criados. Aquele, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, aquele que está criados em, aquele que está em Cristo é uma nova. Tem como criar uma coisa velha? Não. Tem como reformar uma coisa velha, mas criar tem que ser novo, do zero. E é o que o texto diz, pois somos feitura dele, a partir de Jesus, a partir da sua ressurreição, fomos recriados, iguais a ele, a Jesus, feituras dele, criados em Cristo, a partir do novo nascimento em Cristo Jesus. Para o quê? Para o que você foi criado? Lê o texto. Para as boas obras. Então você não faz boas obras para garantir o céu, você faz boas obras porque o céu já está em você. Você está entendendo a diferença? Eu não faço coisas boas para agradar o Senhor. Não, a obra, sua obra, ninguém. A nossa obra vai agradar a Deus, irmão. Porque se eu fizer, eu vou para o céu. Você não vai para o céu,
porque você é obediente. Você vai para o céu porque Cristo quis. Porque Ele morreu na cruz por mim e por você. E agora que Ele morreu na cruz por mim e por você, que o reino veio habitar em mim e você, porque como diz o texto, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o quê? Justiça, paz e alegria. Aonde? No Espírito Santo. O Espírito Santo está onde? Dentro de mim e de você. Então agora as tuas obras não garantem tua salvação. A obra dele garantiu a nossa salvação. Nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz, do Filho do seu amor. Agora que fomos salvos, precisamos andar conforme fomos recriados em justiça. Porque fomos criados. Fala assim para o seu irmão: você foi criado para realizar boas obras. As tuas obras não compram Deus. As tuas obras não faz barganha com Deus. Porque senão você iria para o céu por mérito teu. E a Bíblia diz, como nós já lemos, que não é pelas obras, é pela fé. Porque fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, desde o início, quando Deus pensou em criar o homem, Ele diz: eles não vão precisar me comprar com obras, eu vou criar eles para realizar boas obras. Preparou para que andássemos nelas. Amém? Está entendendo aí? Hoje nós vamos quebrar um pouquinho da religiosidade, amém? Aleluia. Qual a realidade do homem da antiga aliança? E qual agora a realidade do homem na nova aliança? Bom, vamos entender. Na antiga aliança, na lei mosaica, ou seja, nas leis de Moisés, período da lei, o homem era condenado, não existia salvação para ele, precisava andar em obediência a uma lei que foi estipulada por Deus para direcionar o homem, porque antes da lei, o homem não tinha entendimento do que era certo e do que era errado, ele não sabia o que era correto, o que era certo, o que era errado, ele não sabia o que era pecado e o que não era. A lei veio apontar para ele: isso aí é errado, isso aqui não faça, isso aqui está certo, mas isso não. Então você tem que fazer isso, tem que andar por aqui, aqui não. Como a gente disse no começo, a lei veio para apontar a situação do homem. Mas agora na nova aliança, tudo foi alterado, tudo foi mudado. E agora nós alcançamos em Cristo Jesus a salvação. E o que é salvação? Pergunta para o seu irmão aí: o que é salvação? A palavra salvação é a palavra grega sozo. Segura aí, que significa, é um verbo, tá? No grego, que significa salvação, cura, libertação, preservação, proteção, redenção, prosperidade, paz, alegria e muitos outros adjetivos que significa a palavra salvação. Então, quando você adquire a salvação, e você está começando agora uma nova vida em Cristo, uma vida de cura. Quando você diz eu sou salvo, você também está dizendo eu sou curado. Quando você diz eu sou salvo, você está dizendo eu fui liberto. Quando você diz eu fui salvo, eu sou salvo, você está dizendo eu sou preservado. Quando você diz eu sou salvo, você está dizendo eu sou protegido. Você está dizendo eu recebi a redenção, eu sou próspero, eu tenho paz, eu carrego alegria. É uma obra completa. Tem gente que acha que alcançou a salvação só para poder um dia, quem sabe, lá na frente no céu, eu poder garantir meu lugarzinho lá, e poder chegar pertinho de Deus, e não queimar no mármore do inferno, não virar churrasquinho. Tem gente que pensa que é para isso.
Mas salvação começa hoje, agora, aqui, nessa vida. É para você viver uma vida de redenção. Então quando você diz eu sou salvo, você está dizendo assim, o que é que Jesus alcançou na cruz? A palavra de Deus diz que Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as feridas que sacrificaram Jesus, que Ele recebeu por causa do nosso pecado, trouxe cura para nós. Mudou a nossa vida. E a partir de Jesus, aquela vida desgraçada que você tinha antes de Jesus, acabou. Não, você não entendeu. Sabe aquela vida desgraçada que você tinha antes de Jesus? Ela acabou. Agora, antes você tinha uma vida sem graça. Agora você tem uma vida cheia de graça. Uma vida engraçada. Que você pode rir dos problemas, você pode rir das dificuldades, no meio das pressões, você pode rir. Você está entendendo? Amém? Está muito pesado para você essa mensagem? Sabe a mulher samaritana? Vamos entender algo importante. Aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana lá no poço. Ela está lá, Jesus chega. E Jesus, vou parafrasear aqui, não precisa colocar, só para a gente ganhar tempo. Jesus chega para ela e diz assim: você pode me dar de beber dessa água do poço? Ela olha para Jesus e fala assim: ué, mas você é judeu, como pode você judeu falando comigo que sou samaritana? Porque os samaritanos e os judeus não se davam. Para os judeus, os samaritanos eram a escória da sociedade. Judeus odiavam samaritanos. Eles não podiam se misturar. Casar, então, misericórdia. Está entendendo? Então a mulher samaritana que vai no poço buscar água sozinha, Jesus está ali. Jesus olha para ela e diz: você pode me dar um pouco dessa água? Ela estranhou e falou assim: ué, mas você é judeu. Como que pode você judeu falando comigo? Então Jesus quer trazer algo para ela. E Jesus falou assim: olha, se você beber dessa água, você tornará a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, as águas que eu te der farão em você como rios de água viva. Em outras palavras, o que Jesus estava falando para ela, na versão Eliezer Possati de Almeida, Jesus estava dizendo para ela assim: olha, se você beber dessa água, você vai ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, eu vou criar dentro de você um bebedouro, que você nunca mais vai ter sede. E não só isso, você ainda vai ter água jorrando dentro de você, para poder matar a sede de outros. Então aquela mulher olhou e falou assim: mas cadê a água? Essa água viva, você tem? E Jesus começa a dialogar ali com ela, bater um papo. Só que Jesus entende que Jesus precisava impactar essa mulher, para que ela pudesse de fato dar ouvidos a Jesus. Então Jesus fala para ela assim: sei que tivesse 5 maridos, esse que está com você agora nem teu marido é. Aí ela, opa, cheio. Vejo que tu és profeta. Jesus trouxe uma revelação para ela, profetizou algo na vida dela, e na hora que ela falou, entrou no espírito aqui, estou vendo que você é profeta, porque como é que você sabe que eu já tive 5 maridos, que esse que eu estou agora não é nem meu marido? Então Jesus começa a bater um papo com ela. Agora olha o que é mais interessante, a Bíblia está cheia de tipologias, ou melhor dizendo, aquilo que parece coincidência, mas não é. Os 5, aquela mulher, na verdade, ela representava ou representa a humanidade. Amém? Se você estudou escatologia, você vai entender algo extremamente importante. Que nesse estudo de escatologia, você vai entender que nós passamos por 5 dispensações. Passamos por 5 dispensações. Quantos maridos aquela mulher teve? 5. A primeira dispensação, a dispensação da inocência, a dispensação ou a aliança edêmica, que era o relacionamento de Deus com o homem no Éden. Depois, o homem pecou e Deus começou a
começamos a viver a dispensação, o homem, a humanidade, a dispensação adâmica, que é a dispensação da consciência. O homem passou a ter consciência do pecado, porque antes ele não conhecia pecado, por isso que era a dispensação da inocência. Para ficar melhor, para você entender, que vocês estão olhando com uma cara de sapo na chuva para mim, estão tudo assim, não estou entendendo nada. Então vamos lá, que é a dispensação? É um período de tempo no qual Deus se relaciona com o homem por uma aliança. Vou repetir, dispensação é um período de tempo na qual Deus se relaciona com o homem através de uma aliança. Deu para entender aí? Vou repetir de novo. Dispensação é um período de tempo na qual Deus se relaciona com o homem por uma aliança. Então Deus se relacionou com o homem através da aliança edêmica, Deus no Éden com o homem. Depois do pecado, uma aliança adâmica, Deus com o homem no pecado, consciência. Depois veio a terceira dispensação, a dispensação noética, Deus se relacionando com o homem humano, o novo homem, ou de uma, recriado ali, recriado não, mas de um novo período. Morreu toda a humanidade no dilúvio. Então Deus começa um novo relacionamento através agora de Noé. Aliança noética. Depois a quarta dispensação, Deus com Abraão. Aliança ou dispensação abraâmica. Quarta aliança, que é a dispensação das promessas. E depois Deus com a aliança mosaica, Deus entregando para o homem as leis através de Moisés. Então quantas alianças nós falamos? 5 alianças. Vamos lá, a aliança edêmica no Éden, adâmica em Adão, noética em Noé, abraâmica em Abraão e mosaica em Moisés. Aquela mulher teve 5 maridos. Ela representava a humanidade. Parece coincidência? Parece, mas não é. O que Deus estava falando o que Jesus estava falando para ela ali é o seguinte: tu tivesse 5 maridos, e agora esse que você está se relacionando, nem seu marido é. O que Jesus estava dizendo para ela? Eu estou dizendo para você que é o seguinte: eu sou o noivo, a minha igreja é a noiva, e a partir de agora, vocês vão se relacionar comigo. A partir de agora, vocês vão viver uma nova aliança. A humanidade agora não vai viver mais nessas 5 dispensações que já passaram, principalmente a última dispensação, que é a que mais durou, que é a lei mosaica, a época do homem na lei. Mas Jesus está dizendo assim: eu vou inaugurar uma aliança superior, com superiores promessas. Então Jesus estava dizendo para ela assim: olha, agora quando você se relacionar comigo, ela sendo a humanidade, ela representando a humanidade, Jesus está dizendo: a humanidade, quando se relacionar comigo, vai carregar dentro de si uma fonte que jorra para a vida. Nunca mais vocês terão sede, e ainda terão água para distribuir, para dar para quem tem sede. Essa é a dispensação que nós estamos vivendo agora. Uma nova aliança em Cristo Jesus. A morte, o que nós fizemos aqui hoje, a representação da morte e ressurreição de Cristo. Isso aqui serve para lembrar você que Ele pagou um preço para que você pudesse viver em liberdade. Você está entendendo? Aleluia. Eu até anotei aqui, ó. Perdi. Aqui, achei.
que Jesus estava dizendo, você não vai precisar mais ficar tirando água do poço. Porque na lei, como eu disse, você tinha que fazer. Desce, vai o balde lá embaixo, pega a água, volta e leva a água para casa. Agora Jesus está dizendo, vocês não vão precisar mais fazer isso. Porque agora vocês nunca mais terão sede. Aleluia. Aleluia. Quero ler um texto. Coloca para mim, por gentileza. Eu estou correndo, irmão, porque eu quero acabar antes do horário. Porque Deus vai fazer alguma coisa aqui. Deuteronômio 6. Coloca para mim, capítulo 6, versículo 1. Diz assim, nós vamos ler até o 3. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir. Versículo 2. Para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, que teus dias sejam prolongados. Versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Vamos focar aqui nesse versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques. Aonde? Na terra. Que terra? Que mana leite e mel. Que terra é essa que mana leite e mel? Vamos recapitular. Aqui é Moisés falando. O povo de Israel, o povo de Deus, estava escravizado. Aonde? No Egito. O Egito tipifica o mundo, o sistema do mundo. O povo de Deus estava escravizado no sistema do mundo, no pecado. Então Deus dá uma promessa. Ele diz, vou tirar o meu povo, que está sendo escravizado no Egito, e vou levar o meu povo para uma terra, terra boa, terra que mana leite e mel, ou chocolate, ou qualquer outro doce que você gostar aí, amém? O doce é teu, você escolhe o doce que você quiser, amém? Mas ele disse, vou levar você para uma terra que mana leite e mel, uma terra boa, uma terra de resultado. Então existia uma promessa, e de fato, Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito. Então o povo sai do Egito, e eles precisavam passar um período de 40 dias no deserto, caminhando, para enfim chegar à terra que mana leite e mel. Amém? Mas o problema é que o povo que estava preso no Egito era um povo extremamente religioso. E a mesma coisa tem acontecido nos dias de hoje. O povo dava a impressão que queria ficar no deserto, porque não obedecia ao Senhor, forçou a barra por diversas vezes, e a impressão que tinha é que eles tinham esquecido da promessa, e no período que eles teriam que passar no deserto, ao invés de se manterem firmes na palavra que foi liberada por Deus, vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, ao invés de se apegarem à palavra de Deus, o que eles se apegaram? Na situação que eles estavam vivendo no deserto, no caminho, no processo. Então começa a reclamação. Tem gente passando por um processo e só reclama. Hoje em dia nas igrejas, tem muitas pessoas que são extremamente religiosas e não querem aceitar uma vida dentro do descanso. Tem gente que está chegando perto da porta da promessa, da terra que Deus prometeu, é só entrar, mas não entra.
Ah, mas é porque, né? Tem problema, né? Mas é porque, né? Lembra os espias? Foram espiar a terra. Foram lá. Os 10. Qual é o diagnóstico? Todos eles concordaram que de fato a terra era boa. E mana leite e mel. Amém? Ou leite e chocolate. Leite e chocolate é bom, né? Para fazer Toddy, Coscal. Todos eles trouxeram um diagnóstico. De fato, a terra é boa. Josué falou, graças a Deus, né? Josué não, Moisés, desculpa. Graças a Deus, a terra é boa. Ah, mas tem gigante. Ah, mas eles são muito grandes. Eles são muito fortes. Eles são homens de guerra. Eles são preparados. Ah, eles vão amassar a gente. Meu Deus do céu. É isso, Moisés. Você tirou a gente do Egito para trazer a gente para cá, para uma terra que está cheia de gigantes. Meu, eles vão amassar a gente. Eles vão triturar a gente. Ah, meu Deus, por que você fez isso com a gente? Eu queria voltar. Vamos voltar. Vamos descascar a cebola do Egito. Vamos voltar a ser escravo no Egito. Vamos voltar a trabalhar 15 horas por dia no Egito. É melhor, Moisés, ser escravo do que ser morto pelos gigantes. Tem gente na igreja com o mesmo comportamento. Ah, mas a igreja não é ruim. Ah, porque o pastor é isso, porque aquele irmãozinho é isso, porque a visão, porque isso, porque aquilo, porque não vai. Deus está falando, olha, tenho propósitos, tenho promessas para essa igreja. Vocês vão ser uma grande igreja. Vou levantar grandes pessoas, grandes pastores, homens de Deus, mulheres de Deus nesse lugar. Vocês vão alcançar muitas coisas. Vou dividir vocês e vocês vão se tornar grandes homens e mulheres de Deus, Brasil afora. Muitas pessoas serão salvas através da vida de vocês. Mas tem gente assim, ah, mas é muito difícil, né? É muito difícil, muito difícil. Ah, mas é complicado, né? Mas nós somos pequenos, a igreja ainda é pequena, né? Nem o chão pintou ainda, né? Ah, é meio complicado, né? Estamos remendando cadeira. Ah, mas que meu pastor não é formado na faculdade. Meu pastor não tem a formação de teologia. O meu pastor não fez curso disso, não fez curso daquilo. O meu líder é simples, ele fala problema. O meu simples, não sabe nem falar direito, ele fala problema. Humilde, advogado. Ah, mas que não sei. Ah, mas a minha igreja é isso, sabe? Porque essa visão, porque isso, porque aquilo. E não entra no descanso. O povo preferiu ficar no deserto reclamando. Resultado, o que era para durar 40 dias, durou 40 anos. E mesmo assim, esse povo não entrou na terra prometida. Quem entrou foram os filhos deles, os filhos dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos. Ou seja, neto, bisneto, tataraneto. Eles que entraram. De tanto reclamar, eles não entraram na terra prometida. Amém? Mas deixa eu dizer algo para você. Quando você mudar a sua mente, a sua forma de pensar, quando você pegar aquilo que Deus falou, a visão que Deus deu, você pegar firme, parar de murmurar, parar de reclamar, meu irmão, aquele deserto que você está enxergando na sua vida, você vai entender que ele nem existe, que nem é um lugar para você ficar, era só um lugar que você precisava passar, para chegar em coisas maiores, porque como 2 Coríntios diz, que a nossa leve e momentânea, repete comigo, leve, momentânea tribulação. O que o povo de Israel estava vivendo no deserto era apenas uma leve e momentânea tribulação, porque no final do deserto existia uma terra que o Senhor já havia prometido. Não interessa o que tem na terra, não interessa se tem gigante, não interessa o que é que tem. Se Deus falou, é seu. Se Deus falou, já aconteceu. Só que o povo todo reclamou, mas Josué e Caleb disse assim: ei, vocês esqueceram da promessa? Vocês esqueceram do que Deus falou? Ele disse que Ele iria nos dar a terra, Ele não ia vender a terra para nós. Nós não precisamos lutar para ter a terra. Não, Deus falou assim: vai lá que a terra é tua. É só vocês entrar que eu vou dar a terra para vocês.
Eu vou dar a terra para vocês. Meus irmãos, nós vamos entrar lá, e se precisar lutar, nós vamos amassar aqueles gigantes como pão seco. Josué e Caleb tiveram um entendimento. Ei, Deus não falou, chegando lá, vocês vão lutar para conquistar a terra. Vocês vão para uma terra que eu darei a vocês. Terra que mana leite e mel. Terra do descanso. Tem gente que está lutando. Pastor, eu não aguento mais lutar, pastor. Eu estou cansado, pastor. Eu estou depressivo. Estou com crise. Eu estou com pânico. Crise de ansiedade. Eu estou com isso. Eu não aguento mais lutar para ter as minhas coisas. Sai do deserto. O Senhor já te prometeu uma terra que mana leite e mel. A terra do descanso. E quem garantiu essa terra para você foi Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Meu irmão, você consegue enxergar Cristo em tudo aí. O que a Bíblia diz que eles trouxeram quando eles foram espiar a terra? Eles voltaram com o quê? Carregando um cacho de uva, muito grande, que tiveram que trazer amarrado num pau, não é isso? Certo? Um pau aqui, com caixa de uva, amarrado aqui, certo? Quem é que tinha lá na cruz? Jesus estava amarrado aonde? Um pedaço de pau, certo? Quem é que tinha de um lado? Ladrão, outro ladrão, e a videira verdadeira, no meio, pendurado e amarrado. Até a uva que eles trouxeram já demonstrava aquilo que Jesus ia fazer na cruz. Olha só, o que é que tem lá? Fartura, prosperidade. Aquela uva não demonstrava só uma fruta grande, estava dizendo: a terra é boa, a terra é maravilhosa, tem prosperidade lá, tem fartura lá, tudo que você fizer prospera. Olha o tamanho dessa uva, ela vai alimentar muitas pessoas. Uma uva alimenta tudo, até isso. Tudo é Ele, irmãos, tudo é Jesus. Deixa eu te falar uma coisa melhor. O que é viver na graça? A Bíblia diz que quando Deus criou o mundo, Ele disse: haja isso, haja aquilo. E depois Ele deu uma ordem à terra: produza plantas, ervas. E tudo foi produzido. Deixa eu te perguntar, vou dar um exemplo aqui. Quantos pés de manga Deus criou? É um só, irmão. Deus criou um pé de manga. Aí quando a manga fica boa, o que é que sai dela? Caroço. E de um caroço de manga, quantos frutos dá? Vários, muitos. E você sabia que quando você pega uma semente, a característica daquela semente que foi plantada uma vez, ela vai seguir todas as outras sementes que saem dela? Uma vez eu ganhei um pezinho de acerola. E aí a pessoa falou assim: olha, uma mudinha, né, de acerola. Falou assim: olha, essa muda de acerola eu tirei da minha muda de acerola, porque a minha muda de acerola veio de uma outra muda de acerola que era muito doce demais. E aí a minha muda cresceu e as acerolas eram muito doces. E eu tirei para dar para você mais uma muda. Então essa acerola vai ser muito doce. E de fato, meu pezinho de acerola cresceu, o Gregato está comendo tudo lá. É doce ou não é? Bastante. Por quê? Porque é igual, não muda. Então aquilo que Deus criou lá no jardim continua. Só que para uma semente poder florescer e dar um pé, o que ela tem que acontecer? O que tem que acontecer com ela? O que tem que acontecer com ela, irmãos? Ela tem que morrer. A Bíblia diz que Jesus foi a semente que Deus plantou aqui nessa terra. E para que ela pudesse brotar, a semente, que era Jesus, precisava morrer. Só que depois que ela morreu, a Bíblia diz que ele foi ressuscitado. E nós fomos ressuscitados.
ajuntados juntamente com Ele. Você nasceu de uma semente boa, que não tem mancha, que não tem mácula, que nunca pecou, que é próspero, que é suprido, que é sarado, que é mais que vencedor. É tudo isso Ele é, e eu e você somos também. Porque essa condição foi alcançada por Ele na cruz, e Ele quis compartilhar conosco. Graça, irmãos. Isso é graça. Agora, entenda uma coisa extremamente importante. Jesus, irmãos, escreve. Se você estiver anotando, escreve. Jesus não é o teu exemplo. Ixi, vou repetir. Jesus não veio aqui nessa terra para ser o teu exemplo. Ele veio nessa terra para ser o seu substituto. Jesus não veio para dar exemplo para você, vocês têm que fazer assim, não, porque senão a obra ainda seria sua, a obra ainda seria minha, seria por minhas obras. Jesus não veio dar exemplo para você, Jesus veio ser seu substituto, Ele veio substituir você. Você era pecador, eu era pecador, a humanidade era pecadora. Jesus veio, pagou o preço, substituiu. Ele falou assim, eu vou entregar aqui para vocês a minha vitória, vocês entregam a sua derrota, e eu vou fazer de vocês mais que vencedores. Me dê aqui a sua tristeza, eu vou entregar para você, dar para você a minha alegria, e vocês então serão alegres. Ele se identificou conosco e mudou, ele nos substituiu. Quem tinha que pagar o preço? A humanidade, o homem, mas o homem não podia pagar o preço. Então Deus enviou a Jesus Cristo, que veio como homem, substituir você, substituir a mim, substituir a humanidade, para pagar um preço que a humanidade não podia pagar. Vou dar um exemplo. O povo que era para durar 40 dias no deserto, o povo de Israel, durou 40 anos. Por quê? A primeira coisa que o povo reclamou no deserto: não tem comida. Cadê a comida? Não dá para fazer um churrasco, não dá para fazer nada. Pelo menos lá no Egito tinha cebola. Reclamaram de comida. Reclamaram, murmuração. A Bíblia diz que Jesus vai ao deserto e passa 40 dias no deserto. Qual é o tempo mesmo que o povo iria passar no deserto? Igual. Que coincidência. Não é coincidência não. Se chama substituição. Jesus venceu aonde a humanidade reprovou. O povo ficou 40 dias, era para ficar 40 dias, Jesus ficou 40 dias e jejuou. E não reclamou. Deus mandou comida para o povo. Só que o diabo chegou para Jesus e falou assim: já que você está com fome, por que você não dê ordem para essas pedras, para elas se transformarem em pão? Você mata a tua fome, se sacia e está tudo certo. O povo murmurou. Jesus não murmurou. Jesus ficou com a palavra. Ele foi aprovado porque ele respondeu a Satanás com a palavra. Mas está escrito. Mas está escrito. Está escrito onde? Na lei. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Onde o homem reprovou na comida, Jesus foi aprovado. Então o diabo falou assim: bom, beleza, essa você ganhou. Então vamos fazer o seguinte. Levou Jesus no pináculo do templo e falou assim: você quer falar de Bíblia, Jesus? Bora, vamos falar de Bíblia. Porque o diabo conhece Bíblia, viu? Mais que muito crente. Segura. Quer falar de Bíblia? Vamos falar de Bíblia. Está escrito que dará ordem aos seus anjos e eles virão ao teu socorro. Pula daqui, dá ordem. O povo tentou Jesus no deserto com a sua religiosidade. O povo, até anotei. O povo tentou Jesus no deserto, Deus no deserto, com a sua incredulidade. Eles foram totalmente incrédulos. Será que tem terra prometida mesmo? Será que tem? Por que a gente não volta? Moisés, está calor, Moisés. Aí vem a nuvem. Moisés,
Está frio. Aí vem a coluna de fogo. Moisés, estou com fome. Aí vem o maná do céu. Moisés, estou com sede. Toca na rocha, sai a água. Moisés, não vai chegar nunca. Ai, Moisés, tem gigante. Incredulidade. O tempo todo, o povo tentando a Deus com a sua incredulidade. Então, o povo foi reprovado, tentando Deus. E a lei diz, não tentarás o seu Deus. Então o diabo tenta Jesus. Pula, porque está escrito. E qual é a resposta que Jesus dá para ele? Está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Segunda vitória. O povo foi reprovado no deserto pela segunda vez. Jesus pela segunda vez foi aprovado, onde o povo foi reprovado. Então uma terceira vez, o diabo leva Jesus para um monte muito alto, mostra todos os reinos da terra e diz, se prostrado me adorares, eu vou dar para você todos os reinos da terra, porque a mim foi dado. O que é que o povo fez no deserto durante esses 40 dias? Levantou um bezerro de ouro, na ausência de Moisés, porque Moisés subiu lá no monte, para receber as tábuas dos 10 mandamentos, e ele demorou um pouquinho para voltar, e o povo com a sua incredulidade e a sua religiosidade, começou novamente a murmurar, cadê Moisés? Morreu, subiu, morreu, não tem ninguém, vai lá, o que aconteceu com Moisés? Cadê Moisés? Cadê Moisés? Cadê o Deus? E Deus não está falando com a gente, Deus não está cuidando da gente, cadê Moisés? O que eles fizeram? Derreteram o ouro que todo mundo tinha lá, fizeram um boi zebu lá, e adoraram um boi de ouro, uma imagem, no deserto. Adoraram uma imagem, criaram para si um ídolo. Qual foi a tentação de Jesus no deserto? A terceira, se prostrado me adorares, eu vou te dar os reinos da terra. E qual foi a resposta que Jesus deu? Mas também está escrito, somente a Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Todo o processo de reprovação do homem no deserto durante os 40 dias, Jesus também durante 40 dias foi aprovado. Então Jesus não veio para te dar exemplo, Jesus veio para ser o seu substituto. Um preço que eu e você não podíamos pagar, Ele pagou por nós. Ele foi o nosso substituto lá na cruz do Calvário. Para quê? Para que assim como o povo de Deus, lá no Egito, recebeu uma promessa para entrar na terra do descanso, eu e você pudéssemos sair de um mundo religioso e pudéssemos agora entrar no descanso de Deus. Que descanso é esse? Descansar no triunfo de Cristo, naquilo que Ele conquistou para mim e para você. Sabe qual é o nome disso? Graça. Irmãos, você não precisa mais ficar fazendo um monte de coisa para ver se as coisas acontecem na sua vida. Você só precisa tomar posse do que Ele já fez. Filho pródigo, pode ver que eu não estou lendo nem muito texto hoje, para ganhar tempo. O pastor já falou, horário. Vou encerrar aqui. Filho pródigo, preguei sobre isso algum tempo atrás aqui. O filho pródigo foi embora, mas o outro filho ficou. Os dois receberam parte da herança. Os dois receberam. Quando o filho pródigo voltou, cheio de remorso, arrependido, com um discursinho religioso para o pai. Pai, pequei contra ti. Toma-me como um dos seus empregados. Oh, que dó. Ele achou que o pai ia falar assim, tadinho dele. Oh, tá bom, vai, entra aí. Vai lá. Veste um uniforme da empresa aí, vai trabalhar. Não. O que o pai fez? Restaurou o filho que foi embora para a posição original. Não, você não entendeu não, você não entendeu não. Então vou fazer você entender melhor. Quando Deus criou o homem, Ele criou um bonequinho de barro lá, não é isso? E o que Ele fez? Soprou o Espírito. E o homem tornou-se alma vivente, ser vivente. Quando o homem pecou, o que aconteceu com esse espírito? Saiu, foi embora, porque ele não pode habitar num corpo de pecado. Quando Jesus morre na cruz e ressuscita, em um dos últimos encontros que ele tem em carne ainda com os discípulos antes de ser arrebatado, lá em João capítulo 20,
ele chega nos discípulos e fala assim, ó, recebei o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele fez o quê? Soprou. Parece coincidência? Não parece coincidência? Mas não é. O que é que Jesus estava fazendo? O mesmo Espírito que foi soprado em você e que o diabo te enganou para ele sair, eu estou devolvendo. Recebei o Espírito Santo. Sabe como é o nome disso? Graça. Graça. E agora você está entendendo? Quando então Deus restaurou, o pai restaurou o filho pródigo, colocou na posição original, foi a mesma coisa. Falou, vem cá, você saiu porque quis, mas eu estou colocando você de volta, na posição original. Vai lá, fazer um churrasco, matou um novilho cevado. Só que aí o irmão mais velho, o da casa, o que ficou na casa, chegou. E ficou inconformado. Esse teu filho saiu, foi embora, porque quis, desejou tua morte, pediu herança. E agora ele volta, o Senhor faz um churrasco para ele e eu, que estava aqui, com o Senhor, nunca te abandonei, nunca fui embora, nunca deixei a casa, sempre fui honrado, sempre fui obediente. O Senhor nunca me deu um carneirinho, um boizinho, um burrinho, um jumentinho, nem um gato que seja, para fazer um churrasco com os meus amigos. Nunca me deu. Aí o que é que o pai falou para ele? Meu filho, tudo o que é meu é seu. Como que é o nome disso? Graça. Você não entendeu que tudo que me pertence, pertence a você? Você não está usufruindo disso porque você não quer. Irmãos, você está dentro da igreja, no descanso. Jesus pagou o preço, colocou eu e você no descanso de Cristo. E você só não está usufruindo do descanso porque você não quer, prefere ficar como o povo murmurando no Egito. Mas a terra prometida já foi te dada, para você entrar nela e descansar. Graça. Por que você está reclamando? Por que você está duvidando de Deus? Por que você está duvidando das promessas? Por que você está duvidando? Porque tem gente, meu irmão, que prefere lamentar, nadar. Estou lutando por um dia. Oh, aleluia. Quem sabe no céu eu alcançar o descanso. Não, o descanso está dentro de você. Porque você se tornou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus. Você tem os mesmos direitos que Jesus. Fica de pé. Grupo de louvor, rapidinho. Não vou fazer apelo, não. Fala assim: Jesus é o meu substituto. Entenda uma coisa, agora você está no tempo da graça. Pastor, você está me dizendo o que então? Que agora eu posso pecar então? Que agora eu posso fazer qualquer coisa porque não é pela minha obra, é a obra dele, então eu posso? Eu vou dizer melhor para você. Às vezes a gente coloca um peso na igreja, ou às vezes você mesmo coloca um peso dentro de você dizendo: eu não posso pecar, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Muda essa frase. Você não está mais na lei. A lei dizia: você não pode. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso. Por quê? Porque é pecado, porque é errado. A lei dizia: você não pode. Agora no tempo da graça, você não diz eu não posso. Você diz eu não preciso. Eu não preciso pecar, porque tem graça, tem amor, eu estou no triunfo de Cristo, eu sou salvo, eu sou próspero, eu sou suprido, eu sou sarado, eu não preciso voltar na porqueira, eu posso viver uma vida sobrenatural, uma vida maravilhosa, eu não preciso agora viver na depressão. Por quê? Porque o Senhor já me tirou dela, eu não preciso voltar para ela, eu posso viver agora no descanso, eu posso confiar na palavra de Deus, no descanso de Cristo, no triunfo de Cristo. Eu não preciso mais ficar ansioso por coisa alguma, como diz a palavra, mas agora eu só preciso confiar, crer e confiar na palavra. Graça. E não é, então não é eu não posso, é eu não preciso. Enquanto eles vão cantar aqui, eu vou ler um texto para eu encerrar definitivamente.
Romanos. Deixa eu só ver aqui. Romanos capítulo 6, versículo 1. Tem como colocar? Romanos 6, 1. Olha só o que diz. Aqui é uma resposta para essa indagação. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Para que a graça se destaque? Eu vou permanecer no pecado? Posso continuar pecando? É uma pergunta. Olha lá o ponto de interrogação. A resposta no 2. De modo? O que significa de modo nenhum? De modo nenhum significa de modo nenhum. Pegou a revelação? De forma alguma, de modo nenhum, de jeito algum, de jeito nenhum. Vou continuar pecando para que a graça fique maior, se abunde mais na minha vida? De modo nenhum. Por quê? Como viveremos ainda no pecado? Nós que para Ele já morremos. Deus, você não pegou a revelação? Como que você vai viver no pecado se você já morreu para o pecado? Como que você vai viver a condenação da lei se para a lei você já morreu? Não entendeu ainda? Vou dar um exemplo. Um criminoso comete vários crimes, ele é condenado, só que aí no meio do processo ele morre, vai ser enterrado. Você já viu um policial indo lá no cemitério, cavando a cova, pegando um defunto que já está sendo comido pelos bichos, colocando a algema nele e falando assim: você vai pagar a sua pena. Você já viu? Você já viu isso? Vou levar você, vem arrastando o defunto, com algema e tudo, para levar ele para a prisão. Você já viu isso acontecer? Por que você não viu isso? Porque para a lei, a pena já foi paga. Por quê? Porque ele já morreu. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Por que é nova? Porque a sua vida velha, aquele homem pecador que cometeu coisas ruins, que fez um monte de coisa errada, aquele homem não existe mais para a lei, porque ele já morreu. Agora nasceu uma nova criação, um novo homem em Cristo Jesus, que não tem passado, porque a lei não pode condenar aquele que já morreu. Agora você nasceu de novo em Cristo Jesus, para viver as boas obras, para não precisar pecar. Eu não preciso, fala assim: eu não preciso pecar. Não é eu não posso, eu não preciso, porque eu já não vivo mais no pecado. O pecado já não vive mais em mim, mas eu fui feito justiça de Deus. Aleluia. Pode cantar. Feche seus olhos aí. Você consegue adorar o Senhor sem vergonha? Consegue erguer as suas mãos, engrandecer o nome do Senhor por essa grande dádiva? Aleluia.